Hi guys, good evening. Very good, very good. Vamos ver aqui. How is everything? Deixa a teacher pelo menos dar uma melhorada aqui. How is everything? Very good. Thank you. Welcome. Today we're gonna talk about future. Vamos falar sobre future. E a gente vai ver aqui então agora everything about future. O que a gente deve mostrar para vocês hoje? Segredos, exceções, regras, detalhes, quando usar, como usar. E o futuro é um dos tempos verbais mais simples. Hello, Luiz. Hello, Ivanildo. Welcome, you guys. Thank you for coming. Nós vamos começar aqui uma live que vai clarear tudo para vocês de futuro. Thank you. E vou mandar aqui para a galera que são os nossos alunos que estão por aqui online para poder vir aqui. E vocês, por favor, façam o mesmo. Enviem aos colegas de vocês que devem aprender inglês, que já deveriam estar falando inglês, junto com vocês praticando inglês, por favor, para ajudar a teacher a ter mais gente aqui nessa live e, consequentemente, mais gente aprender inglês, aprender então com a gente o que é o will, o que é going to, como que usa, quando que usa, né? Não é nada difícil, para mim é um dos tempos verbais mais simples, porque ele é padrão, ele não tem irregular, ele é maravilhoso, na verdade. O passado e o presente perfeito são os mais doidinhos, se você for pensar com relação a isso. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Suelena, eu acho que é assim que fala, Lala, né? Sejam todas bem-vindas. Meninas e meninos, vamos começar? Primeiro, falar para vocês que dia 5 de julho, a gente começa um desafio, que é o desafio para você também libertar o seu inglês. Então, quem ainda não está estudando inglês, ou está estudando inglês, mas ainda não está conseguindo deslanchar, não perca esse desafio. São 10 dias de intensivo, aula todo dia, 8h30 da noite. Começamos dia 5 de julho. Pode se inscrever no nosso canal. Ele vai estar lá, o link na bio da teacher. Vai direto para o meu grupo do WhatsApp e lá vai começar a bombar semana que vem, ok? O pessoal, os meus alunos, hello, good evening. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos falar então hoje sobre as differences between will e going to. Vamos falar sobre o futuro. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o presente simples, ele tem dois usos, né? Ele tem o uso da rotina, do que você é, onde você está, beleza. O passado fala o que você já fez, aquilo que você gostaria de fazer, também tem um pouquinho de pretérito e tudo mais. Mas o futuro é muito simples, é o que você vai fazer daqui a 1 minuto ou daqui a 20 anos, é futuro, né? Então ele é bem claro pra gente o que é futuro. Tanto claro é que no inglês a gente tem duas possibilidades de usar o futuro. Ele não é tão complexo como o português, que a gente tem vários tempos verbais para falar de futuro. A gente tem, teoricamente, duas opções, tá? Uma opção, ela é estrutura simples, que é a opção de futuro simples. Já o nome já diz. E o futuro simples, ele tem um auxiliar, que é o will. O auxiliar, o will, que vocês já conhecem, né? Ele é W-I-L-L, escreve assim. O auxiliar, ele não tem um valor semântico, ele não tem uma tradução literal. Ele vai ser um apoio na estrutura da frase, principalmente em negativas e interrogativas, quando a gente está falando de presente e de passado. No futuro, ele está em todas as frases. O will entra em todas as frases. Interrogativa, negativa, afirmativa, todas. Por quê? Porque a versão da conjugação do futuro é o will mais o verbo. Então, todas. Então, a afirmativa ficaria I will travel to Rio. Ou então, I will not travel to Rio. Nós temos também a contracta, won't, que é o will mais not, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma afirmativa. Will you travel with me? Então, eu usei todas as 3 opções de frase, todos os 3 tipos de frases com o will mais o verbo.
o will mais o verbo, sem o to. Vocês perceberam que eu não tinha to antes do verbo. Então, é esse formato que é o formato que a gente usa com presente simples, sempre com auxiliar will. Teacher, qual que é a conjugação do verbo? Will mais o verbo sem o to. O verbo no infinitivo, ele é to travel, to dance, to sing, to think. Entendem? Então, esse é o infinitivo. O verbo no futuro, ele é will travel, will dance, will sing, will work. O will e mais o verbo. Perfect? Vocês estão entendendo? Querem botar aqui um exemplo de frase usando o will. Lembrando que a conjugação é o will mais verbo. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês irem respondendo e eu vou dizendo para vocês que o will é o tempo verbal mais simples. O futuro simples é o tempo verbal mais tranquilo de ser utilizado. Ele vai ter uma particularidade. Teoricamente, dizem, né, a gente utiliza ele com situações não planejadas e decididas de última hora, porém no futuro. Por exemplo, vou atender um telefone porque o meu telefone acabou de tocar. Eu não planejei que eu ia atender meu telefone agora, o telefone acabou de tocar e eu tenho que reagir. Então, I will answer it. Eu vou atendê-lo. Entendem? Não planejei. Tenho que atender porque é uma ação que aconteceu agora e eu preciso reagir a isso. Very good. Então, começando a aparecer aqui as frases com will que a teacher pediu. Então, tá lá. I will be an honest man. Very good. Very good. E também você usou uma tricky thing aí. Você deu uma usada num an antes de um H, que teoricamente H é consoante, mas nesse caso, como honest, não tem som de consoante, tem som de vogal, está corretíssimo. Então, very good. É Flávio, right? Bezerra, eu lembro, se eu não me engano, é Flávio. Very good, Flávio. Simara, I will sleep. Very good, Simara. You don't need to plan. Você não precisa nem planejar, você vai dormir. Very good. Então, pessoal, o will é essa estrutura simples que a gente utiliza para coisas que vão acontecer daqui a pouquinho. E não necessariamente preciso planejar. Aí vem o ar da exceção, da graça, da diferença, né? Quando a gente fala de planejar uma ação para o futuro, a pessoa nativa do inglês tem uma ideia de que você vai utilizar o going to para isso. Por exemplo, você está trabalhando para que alguma coisa aconteça. Portanto, você utiliza a estrutura de presente contínuos com o verbo go para dar sentido de futuro. Parece uma coisa que você já viu no português. Por exemplo, a gente fala vou trabalhar. Vou não é verbo ir? Exatamente. Mesmo propósito, o mesmo intuito. Então, quando você utiliza a estrutura going to para dar sentido de futuro, você está dizendo vou trabalhar, vou nadar, vou viajar. Entendem? Então, nesse caso, a estrutura going to, ela é uma estrutura no presente, contínuos, que dá sentido de futuro. Então, para você estruturar uma frase dessas, você precisa pessoa, verbo to be, is, am ou are, porque está no presente simples, mais a palavra going to. Desse jeito, não pode mudar. E aí, a gente pode colocar um próximo verbo. Por exemplo, I'm going to travel to Morocco. Eu vou viajar para o Marrocos. Se eu utilizei a estrutura I'm going to, significa que eu tenho um planejamento sobre isso, que eu estou preparando para isso. Entendem? Então, diferentemente do will, o going to dá essa sensação. Não dá para eu falar assim, I'm going to answer the telephone antes dele tocar, né? Portanto, o will combina mais com a situação de telefone, de e-mail, de coisas que você tem que responder. Já o going to se usa muito, né? Se é muito útil para você falar de coisas que você vai fazer no próximo final de semana, amanhã, ou coisas que estão planejadas até para hoje mesmo. Por exemplo, I'm going to make dinner soon. Eu vou fazer o jantar daqui a pouco. I'm going to travel for the weekend to the mountains. I'm going out
Não, não está errado. Na verdade, o que você usou aqui foi uma estrutura de presente simples. Ele não tem sentido de futuro. Ele tem sentido de agora. Significa que você está indo agora out. Então, Flávia, fica I'm going out. Eu estou saindo agora. Se você quer dar sentido de futuro para ele, você deveria colocar I'm going to go out. Entendem? A diferença é pequena. A estrutura da frase muda. Hello, thank you very much. A estrutura da frase muda e com isso dá sentido de futuro. Então, tá errado eu falar I'm going out? Não, mas o que eu estou mostrando? Que eu estou indo agora, que eu já vou. É rápido, é momentâneo, né? Nesse sentido. E eu estou usando o presente continuous. No going to, eu vou usar o presente continuous, mas eu obrigatoriamente não tiro o going dali. E eu acrescento um outro verbo, entende? Na hora que eu disse essa frase, disse errado. Não entendi. Mas então, depois você me manda que eu entendi. I'm going to read at night. Perfect, Simara. Isso mesmo. Aqui você entendeu. I'm going to, eu vou fazer alguma coisa que eu planejei. Read at night. At night é daqui a pouco, né? Futuro também. Então, o going to, uma ação pequena, planejada, que vai acontecer daqui a pouco. Eu posso usar um going to para um futuro longe? Pode, mas não é tão usual. Por exemplo, I'm going to college for fashion. Se eu estou muito jovem, vai parecer que é um sonho. Um sonho combina mais com will, porque não tem planejamento envolvido. Quando tem planejamento envolvido, combina mais com going to. Isso que a gente está falando de combina mais, parece besteira, mas assim, você já viu alguém chegar no Brasil e falar assim, eu vou beber sorvete? Peraí, a gente não bebe sorvete, a gente toma sorvete. Então as pessoas às vezes confundem frases e verbos porque eles não têm noção de como é utilizado aqui no Brasil. Qual é a expressão certa? Certo? E no inglês é a mesma coisa. Qual é a expressão mais correta nesse caso? E a gente está tentando entender exatamente isso. Eu queria usar o going out para dizer que eu ia sair mais tarde. Então, você pode utilizar I'm going to go out. I'm going to go out para falar que você vai sair à noite, mais tarde, ok? Ou I'm going to go out at noon. I'm going to go out at midnight. E aí você bota o horário, ou não, não é necessário, tá? Mas eu estou só falando para te dar ênfase no daqui a pouco ou no mais tarde, tá bom? Então entendam. Não está errado a gente utilizar o going sem um terceiro verbo, porque a gente está falando de I'm going. Não está errado eu não usar um terceiro verbo. Só que o going, quando eu for usar ele com sentido de futuro, ele vai precisar de um terceiro verbo. Por isso a gente já fala I'm going to travel. I'm going to study. I'm going to dance. Entendem? Então, ele precisa de um terceiro verbo para ação, para fazer uma tradução similar ao português. Eu vou trabalhar, eu vou dançar. Não deixa de ser um futuro, mas ele é um futuro numa estrutura de presente simples, presente continuous. Por quê? Porque eu uso to be no tempo do presente. Então, a gente vai falar I am going to, she is going to, he is going to, it is going to, né? E mais um verbo sempre. They are going to. E we are going to e you are going to. O que eu mudei? Só a pessoa. Na mesma coisa acontece com will. Eu só mudo a pessoa. I will dance. I will travel. I will eat. Eu só mudo a pessoa e o verbo. Então, assim, como que eu mudaria a pessoa, né? She will eat. He will eat. Não muda mais nada. Por isso, eles são tempos verbais tão tranquilos que o futuro do inglês realmente é a parte mais simples do inglês e não necessariamente a primeira coisa que vocês aprendem. Porque de uso, com relação a uso, é muito mais comum você escutar presente, presente contínuos, até um passado, até do que um futuro numa conversa. Isso não é Teacher Isa tá falando, é estatística com relação a conversas das pessoas, os verbos que são mais usados, palavras que são mais usadas, isso tudo você pode até checar na internet, se você quiser saber
quais são os verbos mais usados, quais são as palavras mais usadas na língua inglesa. E também por região e cidade, você também consegue, acho que países, eu não me lembro de cidades, mas por países você também consegue definir essa porcentagem, verificar lá a listagem deles, ok? Bom, pessoal, falamos então da diferença do will para going to. Falamos então como que é a estrutura do will e do going to. E eu vi aqui alguns de vocês fazendo frases para ser utilizados, né, com o will e frases com going to. Very good. Eu quero saber agora aqui quem tem alguma dúvida. E eu vou explicar para vocês como a gente vai estruturar algumas frases utilizando o will e o going to. Primeiramente, eu vou abrir aqui para vocês as frases que eu vou fazer de exercício pra gente, tá? Por exemplo, tô chegando, teacher. Ok, futures, very good. A teacher vai fazer aqui, ó. O auxiliar will tá na afirmativa, na interrogativa e na negativa, certo? Como que eu faço uma frase com will na afirmativa? I will travel. Como que eu faço isso ser na negativa? I will not travel. Sempre o not vai encaixar nessa posição, ok? E como é que eu faço na interrogativa? Eu trago o will para frente da pergunta, para frente da frase. E se é interrogativa, eu vou contar um ponto de interrogação. Então, will you travel? Will I travel? Depende da pessoa, depende da situação que você está perguntando. Então, essas são as frases com futuro simples. Como que são as frases com futuro going to? Então, você vai utilizar I am going to dance. She is going to sleep. He is going to eat. Entendem? Essas são as diferenças entre will e going to na estrutura da frase. Quando a gente está falando de exceções à regra, a gente precisa entender que quando a gente vai pegar um telefone, como a teacher já falou, normalmente é utilizado o will. Então, ou a contracta, né? I'll get it. I'll pick up the phone. I'll answer the phone. Essas são as frases mais comuns para atender telefones, ok? E depois a gente tem situações em que a gente parece ter decidido de última hora, mas pode ter se planejado para aquilo. Por exemplo, I'm going to go on holiday for next week. I'm going to go for a holiday next week. O for de propósito, né? Para uma holiday, para umas férias, para um feriado. E next week, que é um futuro. Very good. Então, a gente pode usar, quando a gente está falando de o verbo go, eu posso usar I'm going to the cinema tonight ou I'm going to go to the cinema tonight. Qual que é a diferença? Ela é muito tênue e simplesmente tem a diferença de distância de tempo daquilo que você está falando. Então, both are correct grammarly e both vão se encaixar, as duas vão se encaixar se você estiver falando no mesmo dia. Cuidado, tá? Porque se tiver algumas coisas como situações rotineiras, por exemplo, a aula sempre começa às 9, então eu não boto no futuro, porque aquilo é uma rotina da aula começar às 9. Eu sempre pego o ônibus às 7, aquilo não é uma rotina, aquilo não é um futuro, aquilo é uma rotina do ônibus. Então eu preciso usar presente simples para as coisas que são programadas como rotina. Nesse caso, eu diria, the bus leaves at 8. Todo dia at 8 the bus leaves. Todo dia às 8 o ônibus vai. E na aula eu faria at 9 o'clock I have classes. Não preciso usar o futuro, porque todo dia às 9 horas eu tenho aula. Ou aquele dia às 9 horas eu tenho aula. Então é uma rotina. Not future, rotina. Presente simples. Então eu boto o quê? Um S ao final do verbo. Para quem ainda não estudou presente simples, vai lá nas aulinhas da teacher que tem a diferença de presente simples e ING e você vai achar aquilo que você precisa aprender. Tem muita coisa aí pela internet, pelo YouTube para te ensinar. Mas vamos lá. Então, no caso, a gente vai usar como presente simples, rotina. Aí a gente tem uma outra exceção, por exemplo, uma outra exceção não, na verdade é uma contracta, tá? A contracta que a gente usa no going to é a contracta do verbo to be. She's, I'm, there, where, you're, né? A gente usa essa.
Na contracta que a gente usa com will, a gente muda um pouquinho o jeito de falar os pronomes. Então fica I'll, que é I mais apóstrofe LL, né? Que é I will. I'll, a gente tem shall, he'll, it will. O it não tem contracta assim, muito exata para você falar, tá? Fica muito confuso, mas existe. Por exemplo, you, will, they'll, ok? Então, coloca LL, apóstrofe LL é contracta, nesse caso com will. Isso, esse negócio de rotina, vale a pena aprender um pouquinho antes para você entender que no futuro você tem algumas situações que entram como rotina, porque é uma coisa que é sempre daquele jeito, né? Perfeito. E aí eu tenho uma coisa que todo mundo me pergunta, como usar o gonna? Exatamente aí. O going to, ele pode ser substituído informalmente, né, pela palavra gonna. I'm gonna dance, I'm gonna sing, I'm gonna travel. Eu preciso do verbo to be, mas eu não preciso de mais nada a não ser o próximo verbo. Então eu não falo I am going to dance. Eu falo I'm gonna dance. Entendem a diferença? Então, é assim que a gente usa a expressão, né, informal gonna. Logicamente, a gente tem outras expressões informais, que é wanna e tudo mais, mas aí elas não encaixam na situação aqui. E gonna tá sim sentido pro futuro, tá dando um sentido pro futuro, ok? Very good. Uma frase com gonna. Se vocês entenderam até aqui, escreve para teacher uma frase com gonna, ok? Bota aqui embaixo uma frase com gonna para vocês. Gonna, demorei para pegar, deu uma clareada hoje. Que bom, very good. Vamos lá. Usa então numa frase a palavra gonna. Eu vou usar uma aqui. I'm gonna watch my favorite movie on Sunday. I'm gonna watch my favorite movie on Sunday. Very good. Guys, queria agradecer muito vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda aqui para a teacher. Dia 5 de julho a gente começa o desafio que é Liberte o Seu Inglês. Então quem ainda não está falando inglês tem que vir com a gente nessa. O link tá na minha bio, um link azulzinho. Você clica lá, faz sua inscrição rapidinha e também entra no nosso clube. I'm gonna study English. Very good, né? Pode tirar esse tio. Quando você fala gonna, você nem vai precisar do tio, tá bom? I'm gonna study. I'm gonna study. Very good. Então, pessoal, I'm gonna eat dinner. Very good. That's it, Bezerra. Então, isso que a gente vai... essa semana do dia 5 de julho, a teacher vai estar aqui todos os dias, por 10 dias intensivo, para trazer para você o conhecimento que você precisa para poder falar em inglês, ok? Então, não perca o desafio do dia 5 ao dia 15 de julho, às 8h30 da noite, horário de Brasília, aqui no Instagram. Então, pessoal, eu agradeço. I'm gonna sleep. Very good. Então, eu agradeço muito vocês estarem aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Essa live vai ficar salva, não sei por quanto tempo, então aproveitem para estudar, para rever essa live. Enviem para os amigos deles, espero ter clareado as dúvidas de vocês. E esse é um ponto gramatical dos mais simples, então comecem por ele que vai ajudar bastante. Thank you, guys! Porque gonna é going to. Isso. Gonna já é o going to, tudo junto. Not a problem. It's okay. Errando que a gente aprende. Se a gente erra, a gente nunca mais vai errar de novo. Ok, guys? See you guys later. Thank you very much. Kisses.